Sem nenhuma dúvida, esse é aquele típico episódio que muitos vão amar enquanto outros vão odiar. Depois de um banho de sangue, dragão, ação e batalhas nos primeiros 2 episódios da season, esse terceiro episódio da terceira temporada de House of the Dragon faz uma pausa para focar justamente nela. Rhaenyra Targaryen no começo do seu reinado. Com uma direção e uma trilha que a gente nunca viu antes em Game of Thrones, os diretores e roteiristas da série não estavam errados ao dizer que queríamos ver algo totalmente diferente e inusitado para a saga. E afinal, agradou ou não? Bem, pessoal, é isso que a gente vai discutir e analisar no vídeo de hoje. E como vocês sabem, galera, esse tipo de vídeo aqui no canal acaba sempre pegando bem menos visualização. Afinal, eu tô concorrendo com canais gigantes que recebem muitas vezes o episódio bem antes da HBO. Tem mais tempo para analisar e acabam também postando o vídeo bem mais cedo. Esse é um dos motivos porque o vídeo de análise aqui do canal acaba saindo um pouco mais tarde. E é claro, eu não tô aqui para reclamar, mas sim para pedir a força de vocês dando o like aí embaixo e comentando bastante tudo que vocês acharam desse episódio e das cenas e momentos que eu vou comentar aqui, beleza? Vocês não têm noção o quanto isso ajuda o Voo do Dragão e incentiva ainda mais trazer melhores análises aqui para vocês. Logo, eu conto com a força de cada um aí embaixo, combinado? Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo. Um detalhe de produção bem importante que eu acho que muitos de vocês não sabem é que esse terceiro episódio aqui, de fato, na realidade, foi escrito para ser o primeiro episódio da terceira temporada, assim como os 2 episódios passados foram feitos para ser os últimos episódios da segunda season. E isso acaba mudando bastante a interpretação que a gente tem da história até então. Aqui, galera, finalmente a gente vê que a Rhaenyra conquistou a capital, o trono, ou seja, tudo que ela sempre queria e acreditou que merecia desde o começo da série, mas que no fundo tem um gosto muito diferente do que ela imaginava. O nome desse episódio é Rhaenyra Triunfante e chega a ser quase uma piada, uma ironia dos roteiristas. Afinal, essa Rhaenyra aí não parece tão triunfante assim aqui. Logo de cara, ela se depara com dezenas de problemas. O ouro da coroa, que é essencial para ela governar, já assumiu. Ela não sabe também onde estão seus principais rivais, o Aemon nem o Aegon, e isso, como consequência, faz com que ela não seja vista como a sucessora natural ao trono. Por exemplo, quando aparece o Alto Septão, que eu vou comentar mais pra frente. Tem povo pedindo dinheiro, comida, plebeus revoltados e seus próprios servos ali reclamando até da falta de vela e mantimentos na fortaleza. Ou seja, é um caos total. Fora o fato, né, pessoal, dela desconfiar do próprio pequeno conselho dela deixado lá em Dragonstone, dizendo que todos traíram ela antes da guerra. De maneira geral, a mensagem que esse episódio traz pra gente é aquele grande cuidado com o que você deseja. Muita gente acredita, por exemplo, que se a Daenerys terminasse Game of Thrones sentada no trono de ferro, esse seria um grande felizes para sempre. E bem, pensam isso também de outros personagens lá de God. Mas quem conhece esse universo criado pelo Martin sabe que quando um novo monarca ascende o poder, aí sim os problemas começam. Ou seja, pessoal, ele conquistar o trono de ferro não é e nunca foi um prêmio nos livros do Martin, assim como muitos fãs da série acabaram idealizando. Todos os monarcas que governaram ao longo da história conhecida aí de Westeros ou deixaram algo para trás, venderam a sua própria paz e vida para o reino, ou tiveram que se recolher na sua bolha de fantasia e deixar o Westeros sangrar para manter a sua sanidade. É algo que a própria Alicent traz ali para frente, quando ela diz para Rhaenyra que ela teve que deixar de ser quem ela era para ela conseguir governar o reino. Em contrapartida, a Rhaenyra diz que o seu pai, o Viserys, não precisou deixar de ser quem ele era para governar. E a própria Alicent rebate. Afinal, o Viserys não foi exemplo para ninguém. Não é à toa que a própria dança dos dragões começou justamente por causa do reinado dele, que o próprio rei acabou adoecendo de dentro para fora, literalmente. E aqui a gente também começa a se questionar de certa forma se a Rhaenyra de fato é uma boa governante, assim como o próprio Daemon, o aliado dela. Que é outro ponto que eu creio que Game of Thrones também acabou deixando um pouco de lado lá na série original. Afinal, pelo menos na minha visão, pessoal, a Rhaenyra é de fato sim a legítima herdeira do Trono de Ferro. Ela literalmente sempre quis tomar o poder e conquistar o seu lugar, assim como ela também tem boas intenções de governar. Nós mesmos vemos mais tarde ela distribuindo comida aos mais pobres com as suas próprias mãos. Comida essa que ela tirou dos nobres ali da capital, que estavam estocando comida pra guerra. Então sim, de fato, parece que a Rhaenyra tem um senso de justiça e quer fazer do mundo de Westeros um lugar melhor. Mas aqui fica aquela pergunta, será que isso já basta para você ser um bom governante? Mais tarde ela tem aquela conversa com Daemon e nós vemos que a ambição do príncipe vai muito além de Westeros. E ele fala algo zoado pra caramba, tipo, Rhaenyra, você tem uma penca de dragões aí, que tal a gente pegar e conquistar o resto do mundo com isso? E aí, pessoal, ele se adorne a Haiti e até mesmo locais distantes de Essos e uma tal cidade dos Homens Alados, que de fato, galera, é um local mencionado no universo do Martin, onde acredita-se que as pessoas tenham asas e a capacidade de voar. Porém, isso é levado mais com uma lente
vendo algo misterioso, assim como o próprio Daemon citou. Mas o interessante aqui que eu quero passar pra vocês é que a série coloca o Daemon usando as próprias visões que ele teve lá em Harrenhal e a canção de Gelo e Fogo do Aegon Conquistador para justificar essa ambição dele de dominar o mundo. Aqui parece que realmente o Daemon interpretou a profecia de maneira totalmente distorcida, onde ele vê que o lugar dos Targaryen seria conquistar e dominar o mundo, e não manter os povos unidos contra o mal comum, que é o que de fato a canção de Gelo e Fogo diz. Isso, pessoal, acaba fechando com todo aquele lance que existe entre profecias e interpretações no universo do Martin. Afinal, é algo muito recorrente nos livros dele. Nós temos vários personagens que recebem ou são aí premiados com diversas profecias, porém que acabam confundindo elas e no final das contas eles acabam se perdendo no meio do caminho. E aqui mais tarde nós temos também uma visita curiosa do Alto Septão Eustace, que, se vocês não sabem, é uma das fontes do próprio livro que inspirou a série, Fogo e Sangue. É lógico, galera, que sabemos que o Martin quem escreveu esse livro, porém lá dentro desse universo de Game of Thrones, Fogo e Sangue é como se fosse um livro que existe na Cidadela, que tem diversas fontes. Sendo assim, o Septão Eustace é uma das principais delas. E ele, pelo menos na obra original, acaba sendo um locutor que realmente não gosta muito da Rhaenyra e acaba puxando muito o saco dos verdes. Se vocês não lembram, ele é o mesmo Septão que ungiu o Daemon II lá no final da primeira temporada no Poço dos Dragões. E aqui, gente, tem um abismo gigante entre o que acontece nos livros e na série, mas pessoalmente eu achei bem mais interessante o que a HBO mostrou pra gente nesse episódio. Só pra vocês entenderem rapidão, para o monarca, ou seja, um rei ser considerado o rei de fato em Westeros, ele precisa obrigatoriamente ser ungido pela fé dos sete. Isso é quase como uma assinatura, um decreto que sela a legitimidade dele ao trono de ferro. No entanto, aqui o Alto Septão Eustace meio que se recusa, visto que ele diz não saber o que rolou com o Aegon, que pode estar muito bem vivo por aí, afinal a gente sabe que está. Dessa forma, ungir a Rhaenyra seria tal como um crime aos deuses. Diferente disso, pessoal, lá em Fogo e Sangue, a Rhaenyra também não é ungida, mas simplesmente porque o Alto Septão tá em Vila Velha. Afinal, lá é como se fosse o Vaticano deles. Vila Velha, cidade essa que é sede da casa Hightower. Logo, não tem como o Alto Septão sair de lá para ungir a Rhaenyra. Por isso, galera, até os dias de hoje, a Rhaenyra Targaryen não é considerada rainha em Westeros. Apesar dela conquistar a capital, se sentar no trono de ferro e de fato governar, só pelo fato dela não ter sido ungida, ela não consta na lista oficial de monarcas de Westeros. Outro ponto bem interessante nesse momento é quanto a Rhaenyra cita os dragões ali pro Septão. E a gente vê a cara dele como ele odeia essas bestas. Assim como parece que ele tem também um ódio mortal dos próprios Targaryen. E isso, pessoal, me faz até cogitar que provavelmente pode ser que a série faça uma substituição do personagem do pastor pelo próprio Septão Eustace. Eu não vou dar spoiler aqui de quem é o pastor nos livros, mas quem conhece a história sabe muito bem que é um personagem essencial aí pra série. Assim como ele, como Alto Septão, também tem um ódio visceral dos dragões e dos Targaryens na história. Outro ponto muito importante pra gente ficar bem atento aqui nesse terceiro episódio foram as exigências políticas que foram feitas pra Rhaenyra agora que ela conquistou o trono. Começando pelas sementes, que finalmente são nomeadas cavaleiras pelo Daemon e pela Rhaenyra ali no pátio da fortaleza. A Rhaenyra pede pra ele escolher um nome pra seu estandarte e o Wolf, inclusive, diz que ele quer ser batizado de Targaryen, como se fosse algo simples, e a Rhaenyra até cai pra trás, dizendo de maneira nenhuma. Eu achei um momento bem engraçado. No final, aí, eles acabam escolhendo os nomes dos próprios livros. O Wolf fica como o branco, Rugg com o martelo, e o Adam ela nomeia de casco. Aqui, onde a Rhaenyra compra uma baita confusão com Corlys por não nomear ele Velaryon, assim como Serpente Marinha tinha pedido. Antes disso, muito interessante que o próprio Rugg chega nela e pergunta, tá, mas aí como que eu fico agora? Afinal, pessoal, ele monta o Vermithor e ele pede um local para vir em paz com a Cat, que é sua esposa. E vamos combinar aqui que de fato acaba sendo uma exigência bem humilde por parte dele, que a Rhaenyra parece ter até esquecido. E ali novamente, pessoal, ela faz essa promessa que vai cumprir depois de todos os problemas que ela tem, porém a gente consegue entender o gostinho de insatisfação do Rugg. No caso, ele deu a vida para tentar montar o Vermithor, ajudou ela contra a hierarquia e a tomar a capital, e agora parece que ele é deixado em segundo plano. Lembrando, né, que o Wolf, lá no primeiro episódio dessa terceira temporada, já tinha ficado de cara sabendo que ele iria virar apenas um cavaleiro, mesmo montando a Asa Prata, que é uma dragão tão poderosa. Resumindo então para vocês, estão plantadas as sementes da traição aqui, literalmente. E quem conhece os livros sabe muito bem aí do que eu tô falando. Nessa mesma linha, a Rhaenyra também se recusa a nomear o Allen e o Adam como Velaryon, sendo que como rainha, assim como o próprio Serpente Marinha diz, ela só precisa de uma palavra para conseguir fazer isso. O que acaba deixando, pessoal, o Corlys putaço, sendo que no episódio passado, assim como eu falei aqui no canal, ele acabou perdendo tudo, todas essas frotas, seu castelo, inclusive a própria Rhaenys, justamente para apoiar a causa da Rhaenyra. E eu aqui, galera, até entendo o fato da Rhaenyra não gostar, ela não querer fazer isso, mas é aquela baita decisão burra da personagem. Parece que realmente na cabeça dela, ela tá com a guerra vencida.
entendida, que não precisa mais de aliados, e deu pra perceber que esse aí vai ser o maior erro dela em toda a história. Agora que ela tá no trono, no centro do poder, ainda mais sem dinheiro, com o reino ainda dividido, é sim que ela precisa de todas as forças possíveis pra conseguir governar. Falando em reino dividido, é mais ou menos isso que a gente viu nessa abertura do episódio, que mudou novamente, onde lá no finalzinho, de repente vimos a tapeçaria se rasgando, dilacerando, quase como se o povo tivesse se dividindo, causando o começo da queda da casa Targaryen. Bem, pelo menos essa foi minha interpretação. Deixe nos comentários o que vocês acham. Pouco antes da abertura também mostra a Rhaenyra chegando na capital com a Syrax, ao lado do Daemon e da Mysaria, e a cena final do episódio do Daemon cordas ali por algum motivo, que eu não entendi qual, e a Alicent com a Helaena bem ali no meio. Tem também uma tapeçaria que mostra um ratinho bem próximo do trono, e o que parece depois dezenas de pessoas, multidões em frente ao trono de ferro. São cenas pessoais bem curiosas, bem específicas, que dão uma pista do que parece estar por vir aí no resto da temporada. Vamos comentar agora sobre o arco que quebrou a internet e que talvez foi o maior destaque desse episódio, Daemon Targaryen, o filho desaparecido da Alicent, que a série aí parecia ter esquecido. Se vocês quiserem conferir a história completa do Daemon, a história canônica dos livros, o que acontece com ele antes desses momentos aí em House of the Dragon, confere que eu fiz um vídeo completão com a história dele inteira, beleza? Ficou bem legal e bem maneiro. Mas vamos então começar a comentar sobre esse arco. Ao que parece, pessoal, muita gente não entendeu, mas se passaram aqui alguns dias, talvez semanas, desde que a Rhaenyra tomou a capital, e o clima, pelo menos lá dos negros, é de guerra vencida. Esse episódio, ele já começa com uma cena bem diferente que os americanos chamam de Cold Open, ou abertura fria, que são essas cenas que vêm antes da abertura da série em si. Ela mostra o Daemon negociando a rendição do Ormond, que, se vocês não lembram, estava marchando de Vila Velha até a capital com as forças verdes. O Daemon, então, basicamente aparece lá com Caraxes, Vermithor e Asa Prata, e obviamente o coitado do Ormond, a princípio, fica sem saída. E de brinde, com uma forma de garantir que esse acordo está firmado, o Daemon Targaryen pede então o Daeron. Finalmente, galera. E aqui vale a pena a gente destacar duas coisas bem importantes. De fato, o Ormond deve ter ficado sabendo que a Rhaenyra havia tomado a capital, que mais cedo ou mais tarde eles viriam negociar uma rendição. Mas ele apareceu logo de cara, com um Daeron falso, com cabelo pintado e tudo, até fantasiado, ou seja, com as roupas Hightower verde. Me perdoem, mas pra mim foi um pouco conveniente demais. O que vocês acham? Como é que, por exemplo, o Ormond iria imaginar que o Daemon iria pedir isso? E será que o próprio Daemon não achou estranho um menino que é copeiro, tá ali prontinho pra ser entregue de mãos beijadas? Enfim, deixem a opinião de vocês aí embaixo, porque assistindo assim pela primeira vez o episódio, ela não me desceu bem. Outro ponto, galera, é o fato de que nesse meio tempo aí, como a gente viu, descobrimos lá no final do episódio que o Ormond consegue então tomar a cidade de Tamriel, que, se vocês não sabem, é uma cidade que tá lá do outro lado do mapa, bem mais próximo da capital, que fica a princípio algumas milhas e milhas de distância de Kingsland. Foi para essa cidade, inclusive, que a Cat, a esposa do Rugg, acabou se mudando durante esse episódio, conforme ela menciona aí mais tarde com a Rhaenyra. E aí eu me pergunto se mais ninguém no reino percebeu essa movimentação deles. Afinal, são mais de 15 mil homens marchando por Westeros, movimentando o acampamento inteiro de guerra, junto com a Tessarion, que, apesar de ser uma dragão pequena, não é uma pincher para você esconder em qualquer canto. Ou seja, pessoal, nenhum aliado, nenhuma casa, ninguém viu essa movimentação para contar para Rhaenyra nesse meio tempo. E no caso, o Daemon só voltou para Kingsland e não deixou ninguém lá vigiando. Ele poderia muito bem mandar algum dragão, por exemplo, o Smoke ou o Vermithor, cuidar dos exércitos, ficar vigiando ali caso qualquer coisa aconteça, ou até mesmo deixar alguns homens dele ali, né? Mas enfim, parece que não. O Daemon só voltou e deixou os Hightower sozinho, armando toda essa emboscada para eles. Lá no final do episódio, então, como a gente viu, aparece aquele Dragon Keeper para contar para Rhaenyra que eles tomaram a cidade de Tamriel. Muito provavelmente o coitado saiu caminhando de Tamriel até a capital. Então, resumindo, galera, eu não consegui comprar muito bem toda essa questão geopolítica desse episódio, apesar de sim achar um episódio muito bom ainda, principalmente pelo que eu comentei da parte política e de acompanhar todo esse caos que é o começo do reinado da Rhaenyra. E eu sei, galera, muita gente não curte quando eu comparo com os livros, porque fica parecendo que eu quero tudo igual Fogo e Sangue, mas bem, eu prometo pra vocês que não é esse o caso. Mas a gente tem que ser sincero aí pra falar que na trama do Martin toda essa questão faz bem mais sentido. Na obra original, pra vocês entenderem, os Hightower enfrentam diversos apoiadores da Rhaenyra pelo caminho entre Vila Velha e a capital. É uma estrada longa, difícil, tanto que a Rhaenyra nem acredita que eles vão conseguir chegar em Kingsland, visto que eles são saqueados e têm diversas perdas no meio do trajeto. Fora que lá em Fogo e Sangue, galera, a Rhaenyra ordena que as suas forças fortifiquem a cidade de Tamriel, justamente para barrar o caminho do Ormond e dos Verdes, ou seja, ela acaba se antecipando ao ataque deles. Até porque a jornada dos exércitos verdes da Campina até chegar em Tamriel levaria semanas, não é algo tão rápido como ficou parecendo. Ou seja, aqui em House parece que realmente a Rhaenyra e o Daemon vacilaram muito. Mas sobre o arco do Daemon falso em si, realmente é uma parada que eu não achei tão absurdo. Não era novidade para ninguém, para quem acompanha o canal, porque já tinha vazado essa informação há muito tempo, mas sendo sincero para vocês, aqui como a
série mostrou esse arco isolado do Ormond entregar o Daeron falso, pra mim realmente até fez certo sentido. E certamente se não tivesse vazado, seria uma surpresa pra muita gente. Afinal, de fato, galera, aqui na série a Rhaenyra nunca conheceu o Daeron. É algo que eu explico, por exemplo, no vídeo que eu fiz aqui sobre a história do personagem e da Tessarion. Daeron Targaryen nasceu no período que compreende mais ou menos os episódios 7 e 8 da primeira temporada, ou seja, quando a Rhaenyra estava isolada lá em Dragonstone. Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acharam desse episódio. Tenho certeza que muita gente não vai gostar, outros vão adorar, mas enfim, o importante é a gente discutir de maneira saudável aqui. Confiram também os outros vídeos do canal, não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição aqui no Voo Dragão. Por hoje era isso, pessoal, até o próximo vídeo, valeu e fui!